Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Estamos de volta com uma nova série. A última série foi sobre a Páscoa, a penúltima sobre frutos do Espírito Santo. Se você é novo aqui no canal, que Deus tem mandado pessoas novas, segue aí o canal, conheça muita coisa, porque a gente tem quase 300 vídeos. A gente já leu completo e explicou o Evangelho de João, a carta de Tiago, 1ª, 2ª Pedro, Colossenses e 1ª João. Rapaz, tem hora que eu vejo isso e falo assim, gente, como que eu consegui? Ah, por mim não conseguiria, é com a ajuda de Jesus mesmo. A gente vai começar uma série nova, que é Parábolas de Jesus. Com certeza, uma delas você já conhece, outras, já ouvi, isso aí eu já sei. Parábolas de Jesus, por exemplo, filho pródigo, os 2 caminhos, o rico insensato e tantas outras parábolas que tem. Porém, a gente vai falar hoje, ao vídeo de introdução, sobre por que Jesus ensinava com parábolas, né? Um dos porquês, né? Lógico que é muito complexo ainda, mas por que Jesus ensinava por parábolas e o que você vai precisar fazer para poder conseguir entender as parábolas, tá bom? Olha, vamos começar aqui então. Abre sua Bíblia aí, espero que você acompanhe, é muito bom ler, né? A gente lê na Bíblia, porque o incentivo do canal, o objetivo do canal é que você leia a Bíblia todos os dias. Leia, medite, pense e coloque em prática na sua vida. A gente vai ler até uma das parábolas ali, da casa na rocha e a casa na areia. Você vai aprender muita coisa sobre isso, por isso que é importante não é ler apenas, mas é ler, pensar no que leu, refletir e mudar a sua vida, suas atitudes, colocando em prática o que você aprendeu, tá? Ler por ler não adianta nada. Talvez um pouquinho pode adiantar em alguma coisa para conhecimento, mas a Bíblia não é só um livro de conhecimento, é um livro de transformação de vida. Então que você abra a sua Bíblia em Mateus 13, nós vamos ler do versículo 10 até o 16. Na verdade, essa fala de Jesus está no meio da primeira parábola que a gente vai contar, que é no próximo vídeo. Aproveitando, a gente vai voltar a ter vídeo de segunda, quinta e sábado. Então fica ligada. Se inscreve no canal para receber as notificações. Se você está no grupo do WhatsApp, entra no grupo e vai receber também as notificações por lá, tá? Então segunda, quinta e sábado vai ter vídeo da Amiga Bíblia novamente, tá bom? Vamos lá? Então a gente vai ler, ela tá no meio da parábola do semeador, que vai ser no próximo vídeo. Então já tô divulgando para você saber qual a próxima parábola que a gente vai aprender. E no meio que Jesus contou a parábola, aconteceu, os discípulos perguntaram para ele. Então Mateus 13, versículo 10. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Então os discípulos tiveram curiosidade de saber, nossa, por que você ensina por parábolas, Jesus, né? Ele respondeu: a vocês, quer dizer, ele falou aos discípulos, a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não foi. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. E quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Olha só, aqui já é uma parábola já, né? A parábola normalmente é uma história e uma ilustração para ensinar algum princípio, né? Parábola é usada na Bíblia, principalmente por Jesus, foi um dos principais ensinos de maneira de Jesus ensinar verbalmente, porque ele ensinava também pela sua vida, mas ensinava verbalmente por quê? Colocando exemplos, colocando ilustração, o ser humano tem mais facilidade de entender. E quem criou o ser humano? O próprio Deus, Jesus. Então isso é uma técnica, é uma maneira de se ensinar profundas lições. Hoje muitas pessoas usam parábolas, ensinos, tem parábolas escritas antigas e tudo mais que tem um fundo, vamos falar assim, para você aprender lições na sua vida, tá? Tem algumas palavras, mas agora me fugiu aqui, tá? Então, o que acontece aqui? Jesus, ele falava por parábolas, ele tinha acabado de contar uma parábola, os discípulos perguntaram, por que você conta parábolas? E Jesus fala assim, a vocês, meus discípulos, espero que você seja uma dessas, a vocês foi revelado os mistérios, vocês vão entender coisas que para alguns vão continuar sendo mistério, vocês vão entender, mas para outros não. E ainda fala assim, aquele que tem vai ter mais. Aquele que tem a sabedoria de buscar a Deus vai ter mais. Aquele que acha que está fazendo mais ou menos,
pensa que tem, mas não tem, não vai ter mais nada. Olha só coisa para se pensar. Mas eu vou ler aqui mais para a gente entender todo o contexto, tá bom? E Jesus disse, por essa razão eu lhes falo por parábolas. Para quê? Ele ainda cita um texto aqui, peraí, 61, antigo, né? Uma citação antiga, né? Diz assim, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem e nem entendem. Entende o seguinte, você tá me ouvindo? Tá. Só que às vezes a gente tá ouvindo, mas a gente não tá ouvindo de verdade. Porque às vezes entra pelo ouvido, como a gente falava quando era pequeno, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Você não prestou atenção, não fez sentido. Às vezes as pessoas vão ouvir a palavra do Senhor, mas aquilo não vai fazer sentido para ela, porque ela não vai parar para meditar e pensar no que ela leu, entende? Então, até Jesus fala em muitos textos do Novo Testamento, ele fala assim, quem tem ouvidos, ouça. Em Apocalipse é citado isso muitas vezes. Porque muitas vezes a gente tem ouvidos, a gente até ouve, mas não ouve de verdade, não ouve com o coração, né? Então fala assim, aqueles que também podem ver as coisas, no caso eles estavam vendo Jesus passar, dando exemplo, ensinando, mas às vezes eles viam e aquilo lá ficava para trás. A gente, nesse mundo que nós estamos vivendo, né, 2023, tão corrido, tenho conversado com muitas amigas, parece que esse ano tá pior do que os outros, muitas atividades, muita coisa para fazer, só horário contando, você sempre sentindo que tá atrasada. Isso é uma coisa que o inimigo quer fazer conosco. Por quê? Ele não quer que a gente pare um tempinho, que a gente ore, que a gente leia a Bíblia, que a gente medite no que a gente leu. Um tempo a sós, em silêncio, tem sido hoje momentos cada dia mais raros. Porque a gente está conectado 24 horas por dia, a gente tem muitas atividades, a gente conversa com muita gente, eu sou uma dessas, mas eu consigo, graças a Deus, como prioridade, buscar um tempo. É fácil? Não. É muito difícil você ter um tempinho para você se dedicar à leitura e estudo da palavra. Até por isso que eu indico, leia a Bíblia num papel físico. Porque às vezes se você está vendo no celular, lendo no celular, graças a Deus tem os aplicativos de Bíblia, é uma benção, eu uso muito também. Mas se você está lendo no celular, daqui a pouco apita uma mensagem. Você não consegue se concentrar. Você vai fazer como Jesus falou aqui. Às vezes você está ouvindo, você está lendo, vendo o que você está lendo, mas você não está pondo sentido, fazendo aquilo, meditar e entrar profundamente no seu coração, tá bom? Vamos lá, continuando no versículo 14, diz assim, nele se cumprem toda a profecia de Isaías que diz, ainda que estejam sempre ouvindo, eles nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os ouvidos e fecharam seus olhos. Então olha o que Jesus está explicando. Ó, vai ouvir, vai ver, mas não vai fazer sentido para eles. Por quê? Porque eles fecharam o coração. Que eu peço a Deus, orei antes de começar aqui, para que o Senhor abra o seu entendimento. Porque às vezes nós vamos ler alguma coisa da Bíblia, a gente fala assim, isso eu já sei de cor, já ouvi o padre, o pastor falar, já vi mensagem no YouTube, e às vezes a gente se fecha para não ler com profundidade a palavra de Deus e com atenção. Porque às vezes, eu não estou falando que a palavra muda, porém, Deus quer falar conosco, mas a gente tem que parar para pensar no que a gente está lendo, tá? Então essa já fica a lição aqui das parábolas para você. A gente vai falar sobre isso em várias outras parábolas, porque Jesus usa isso e quer ensinar muito isso para nós, tá? Então continua. Por que eles não conseguiam entender? Porque o coração deles se tornou insensível. Talvez você pode, eu entendo essa parábola, mas você não entende com profundidade como os discípulos estavam entendendo, porque às vezes você está lendo com superficialidade, você está lendo rapidinho, isso aqui eu vou cumprir como obrigação. Não, a gente tem que pôr isso como prioridade na nossa vida. Continuando. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, quer dizer, se eles não tivessem o coração endurecido, se assim não fosse, daí sim, eles poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, que é uma coisa, uma redundância na língua portuguesa, falar isso aí, lógico que você vê com os olhos e ouve com os ouvidos, entender com o coração, se converter e eu os curaria. Olha que coisa, a gente tem que ouvir com o ouvido, ver com os olhos, mas entender com o coração.
Isso que vai poder transformar, porque através desse entendimento profundo da palavra de Deus, e não tô falando pra você que é coisa complexa, difícil, eu não tenho que comprar, que nem tem na minha casa aqui, um monte de enciclopédia, essas coisas, eu gosto de estudar isso aí, mas a essência é a palavra de Deus. Deus deixou a Bíblia, outros livros, como o livro da Amiga Bíblia, te ajuda a entender mais da palavra, porém a essência é a palavra, e Deus pode te capacitar e te capacita para que você possa entender na fonte, na própria palavra de Deus, né? Você continuando caminhando, você vai entender. Então você vai ouvir e você vai principalmente entender com o coração. E através disso, Jesus vai trabalhar na sua vida. Olha que profundo e olha que coisas maravilhosas tem preparado para você. Em todos os vídeos que já tem gravado e nas parábolas que nós vamos aprender, tá bom? Mas, olha só que coisa linda! Jesus termina essa parte e fala assim, mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Olha só, por quê? Eles não estão vendo e nem ouvindo de qualquer jeito. Tudo isso está sendo passado para o coração. Lógico, a gente fala coração, não é o membro, mas é um sentido profundo de pensar, de sentir as coisas do Senhor. Olha, eu peço ao Senhor de todo o meu coração que essa série de mensagens seja edificante na sua vida, porque já tem sido edificante na minha vida. Tem parábolas que eu conheço de cor, mas lendo com profundidade, com atenção. Eu não estou lendo só com os olhos, nem ouvindo só com os ouvidos, mas tudo isso tem passado ao meu coração, para que eu possa transformar cada dia mais a minha vida. Eu não gravo vídeo porque eu sou perfeita, mas sim porque eu estou buscando mais o Senhor e eu quero incentivar todos vocês a ler cada dia mais a Bíblia, estudar mais a palavra de Deus. A gente está começando essa nova série. Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria, te capacite, que você não ouça só com os ouvidos, mas que tudo faça sentido no seu coração, para que você possa ter a sua vida transformada por Jesus. Eu lembrei de um outro texto aqui, e vou ler, que é um dos meus textos preferidos, está na minha carta preferida aqui da Bíblia, que é Romanos, que está em Romanos 12, que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam a Ele em sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional de vocês. Deus, Ele fez nossas emoções. Não é errado ter emoções, sentimentos, porém, a gente não pode viver só numa vida emocional com Deus. Ai, senti a presença de Deus hoje, amanhã vou ler a Bíblia e não senti a presença de Deus. Não, Ele quer que também nós trabalhemos com o racional. A racional é leitura, é pensar, né? Esse é o culto racional, você se entregar voluntariamente a Deus. Para quê? Olha só, é o culto racional de vocês. Não se amoldem, quer dizer, não tome a forma do padrão deste mundo. Mas sabe o que você tem que fazer? Você não deve ser conforme o padrão do mundo perdido que nós estamos vivendo hoje, tudo bagunçado, as coisas mudando de valores totalmente. Não é para você se amoldar a isso, mas transformem-se, mude, se transforme, transformem-se pela renovação da sua mente. Mente também pode ser o coração aí no sentido de sentimentos, de ações, né? De pensamentos. Transforme-se pela renovação da sua mente. Então você tem que ter um culto racional, pensar nas coisas de Deus, né? Existem vários contextos aqui, mas eu vou aplicar nesse sentido para você. Pensar nas coisas de Deus, fazer as coisas por pensamento, assim, com lógica, com razão, não só pela emoção. É para transformar os seus pensamentos, né? A sua mente. Daí você transformando a sua mente da maneira que Deus quer te ensinar, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então todas as coisas que nós vamos aprender na palavra é para nos transformar, a nossa mente, nosso coração, para que a gente possa conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus disse também, agora que a gente acabou de ler em Mateus, felizes serão vocês, porque vocês estão entendendo, porque vocês estão ouvindo com os ouvidos, mas também com o coração. Deus quer te dar essa alegria, ainda faço propaganda aqui do vídeo que fala sobre o fruto do Espírito, da felicidade, da alegria, né, que você possa ver aí, volta uns vídeos no canal aí. Mas olha, eu desejo do fundo do meu coração que seja transformador isso na sua vida. Que você possa aprender cada dia mais de Deus. Não de maneira corrida, mas que você reserve um tempinho no seu dia. Se você não consegue 1 hora, 2 horas, 3 horas, daí você vai falar assim, isso aqui é impossível, daí você desiste.
Começa com 15 minutinhos, lê um bloquinho da Bíblia. Às vezes não precisa ser um capítulo todo. Lógico que é uma bênção ler muito mais, né? Mas começa de pouquinho. Veja um vídeo da Amiga Bíblia, que em média 10, 15 minutos no máximo. Invista seu tempo, mas pense no que você está ouvindo, tá bom? Reflita, porque senão a gente vai ser que nem essas outras pessoas que não vão entender nada. Sejamos como os discípulos, que através do entendimento, do contato com Jesus, do pensamento, buscando realmente entender o que Jesus estava falando, eles foram transformados. Que seja assim na nossa vida também, ó. Um abraço bem apertado, fica com a gente, não desanima, ó. Curta, comenta, compartilha, espalhe esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam entender sobre Jesus. Ó, um abraço bem apertado e até o próximo vídeo.